O empreendedor é alguém inconformado com a situação. Então, não precisa de uma coisa grande para você empreender. Empreender é um processo, né? No caso. Porque As a pessoas já autoridade imaginam que elas é vão quando você vence aqueles obstáculos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Empreendedorismo com Princípios. Aqui nós temos o objetivo e o privilégio de mergulhar nas histórias inspiradoras de empreendedores que encontraram sucesso enquanto permaneceram fiéis aos seus princípios e valores. Hoje estamos aqui com alguém que é um exemplo vivo disso, que ele é fundador da empresa Métodos Capacitação, e um empreendedor com uma trajetória marcada por determinação, motivação e, claro, princípios inabaláveis, Ering Coelho. Palma. E temos também algo muito especial preparado para vocês, que além do Ering, estamos aqui hoje com um convidado muito querido, que também tem uma trajetória impressionante na fisioterapia e no meio acadêmico, o renomado fisioterapeuta Roberto Andrade. Roberto é sócio diretor do NEF, empresa responsável pelo serviço nos principais hospitais do Vale do Aço. Seja bem-vindo, Roberto. Seja bem-vindo, Eringer. Muito obrigado pelo convite, pela apresentação, Yasmin. Depois faz o Pix. Eu já descobri algo aqui, né? Que o podcast foi acertado, né? Só dessa introdução aqui eu me senti hiper satisfeito. Você viu que chique? Hã? Tô tentando ganhar ponto, né? Não sei se vocês perceberam aí. Eu descobri que a gente deve fazer podcast mais vezes, que a gente, pelo que você falou, Que eu faço a introdução. E gostou tanto que vai patrocinar para nós aí. Deus, pai. Rapaz, patrocínio. Bonito. Olha só, é uma honra estar aqui hoje mais uma vez, né? Yasmin, todos conhecem, é da equipe Métodos Capacitação Profissional há alguns anos. Sobrenome dela, né? Yasmin da Métodos. Yasmin da Métodos. Ela não tem mais sobrenome. Não, mas provavelmente você já viu essa fala, porque todo mundo fala Yasmin da Métodos. Nós reforçamos sempre aí nos eventos onde que nós vamos. É a visão da empresa implantada, a pessoa, o famoso vestir a camisa, e ficou Yasmin da Métodos. Nós vamos ter uma dificuldade aqui hoje, hein? Vamos. Porque quem fala, é uma disputa aqui, quem vai falar, porque a galera que está aqui hoje gosta muito de falar e tem conteúdo forte. Vou falar diretamente para o Roberto, antes de passar a bola para ele ali, para nós iniciarmos. O Roberto queria falar que é uma honra você estar conosco aqui hoje, verdadeiramente. E tem alguns momentos ali, que se você ver algumas filmagens, eu faço um agradecimento coletivo. Por que um agradecimento coletivo? Se a gente for agradecer em especial alguém, a gente pode se tornar injusto. Então, vou lembrar o nome, se eu lembrar o nome da Yasmin aqui hoje, sou grato a toda a equipe, talvez eu sou injusto com quem não está presente. E assim também é na nossa história. Mas, como você está presente, e deixo para todos também que existe dezenas de pessoas, centenas de pessoas que me ajudaram nessa jornada, já deixo um agradecimento extensivo para não ser injusto, mas para o nosso público te conhecer e para a gente entrar na temática, o Roberto é um cara que faz parte da minha história. Eu ando pelo Brasil aí com a palestra O Poder da Decisão. Quem está nos escutando já viu essa palestra. Tem um momento que eu cito de um professor que eu fui auxiliar no trabalho de estatística. Pessoal, é o professor Roberto, aqui hoje conhecendo ao 2007. vivo. 2006. 2006. Nó, a gente tinha 20 anos. E nesse momento, a nossa história assim, se encontra. Uma frase que eu digo lá na palestra, que a sua próxima conversa pode ser a sua grande oportunidade. Inicia-se com isso, no atendimento de estatística, um atleta chegando no Ipatinga Futebol Clube, que é o Léo Oliveira, com estiramento no reto femoral direito. Nós interrompemos nossa reunião, eu peço para ir com você até o estádio onde estava havendo atendimento.
E ali você gera uma oportunidade de eu estar acompanhando. Em seguida, me apoia também na contratação. Então, Roberto faz parte da história. Em outros momentos, quando eu dei start na Métodos Capacitação, podemos ter a honra de falar aqui que o Roberto é o professor número 1 da Métodos, curso de fisioterapia esportiva. Foi. Estava de plantão, substituímos no plantão, fizemos o curso número 1. Hoje nós estamos aí, quando nós falamos mais de 18 mil capacitados, o curso número 1, o professor número 1 da Métodos foi o Roberto. Em outro momento da história da Métodos, eu estava procurando um realinhamento de direção. No empreendedorismo, a gente fala assim que a pessoa alinha ou realinha a rota. E nós conversando pela faculdade, eu falei que estava em busca de uma nova direção, porque eu precisava expandir. E você fez a sugestão do nosso primeiro curso ali de quiropraxia. Então... Yasmin, eu tô achando que eu tenho um percentual nessa empresa aí. Eu acho que você tá falando demais. Agora que eu tô anotando aqui, rapaz, eu acho que eu tenho um percentual. Eu tô vendo isso como um problema. Na Você tá verdade, vendo? do empreendedorismo, você fala que enxerga oportunidade, você está enxergando uma oportunidade e vendo alguma coisa. Falei, peraí, será que meu nome está no contrato social ali, não? Mas foi momentos importantes. Tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito também, que fala assim, na multidão de conselheiros se encontra a sabedoria. E para nós compartilharmos, né, os sonhos, os projetos com quem sonha, e buscar sempre a direção através de um mentor com quem tem experiência. Então, foi algumas direções que realmente, você falando, faz parte da minha e da nossa história, impacta, né? Como você gera frutos, como você marca a história, através desses momentos de direção. Ô, Eric, eu acho que a gente fez isso tudo tão leve, não foi porque nós trabalhamos muito, né? Mas eu estava começando também, né? Eu estava há 2 anos na cidade. E quando eu vejo, né, que seja, trabalhamos junto no Ipatinga, que trabalhamos junto em projeto científico, que trabalhamos juntos na fundação, né? Eu tô vendo que você tá andando comigo mais do que minha esposa. E aí foi o primeiro curso, eu falei, cara, quando eu olho o tamanho da Métodos, eu falei, pô, 18 mil, né? A Métodos mudou a história da educação. Já te falei isso da cidade de Patinga. Você pegou o nível da fisioterapia e elevou o nível, né? E isso tudo começou lá atrás, com essa história, né? Começou com uma oportunidade, com um trabalho, com conexão, com princípios, né? Com muitas discussões. E é legal que essa amizade construída, né? A gente não tem nem vínculo depois, né, de sair, né? Essa amizade construída, ela, e com princípios, né, ela se fortalece. Então, eu falo com o Eric que toda vez que a gente liga um para o outro, e raramente a gente conversa, né, é 1 hora de telefone. Mínimo, né? No mínimo. Toda vez é um podcast para gravar. E toda vez eu aprendo, né? E toda vez acredito que você aprende e a gente segue com aquele conhecimento, né? Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande de ter te conhecido, de ter feito parte e feito parte de forma ingênua, né? A gente já queria um ajudar o outro. Um puxa, um levanta, o outro sobe, puxa o outro, né? E não tinha, eu acho que a gente não tinha interesse. Tinha interesse só de ajudar o colega, interesse em progredir, né? E isso é o bonito da história, né? A forma como foi feito. Eu fico feliz de escutar isso. Você já realmente falou em outros momentos, em uma parcela que nós contribuímos aí na profissão. Nós falamos aí que o propósito está lá definido. Qual que é o nosso propósito? Promover o profissional e a profissão dentro de algumas bases. E nós viajamos ali das bases técnicas da fisioterapia diretamente com os princípios. E desde o início, nós temos lá nos regendo os princípios éticos, morais e diversos outros princípios que nós consideramos de suma importância para que uma pessoa se posicione profissionalmente e também no âmbito da vida pessoal, né? Que nós formamos pessoas.
E também, o Roberto, nós podemos ver que dessa época da fisioterapia no Vale do Aço, você chegou aqui num cenário totalmente diferente do que é hoje. Nós escutamos os profissionais muito bem posicionados, com debate clínico hoje elevado, direcionando, empreendendo, né? Direcionando dentro do empreendedorismo e podendo, vamos dizer assim, escolher oportunidades. Aí você busca a raiz disso tudo. Eu me recordo de você, como professor universitário, nós nos conhecemos na banca, você fez parte da minha banca. Primeira vez que eu te vi, você estava me avaliando. E foi em 2006, não se ouvia falar, até mesmo pelo acesso à informação, a primeira parte que eu queria grifar, que você trouxe aqui para o Vale do Aço, e a gente fala assim, você foi um dos pilares, né? Vamos colocar dessa maneira, e um pilar importantíssimo, tanto que está conosco aqui hoje, de falar de temáticas como prática baseada em evidência. A gente não sabia nem por onde passava isso. E você trouxe essa temática. E Isso é legal, só colocando assim, eu aprendi isso em 2002, né? Quando eu me formei, fui trabalhar em Belo Horizonte e no final do ano iniciei uma pós-graduação na área de fisioterapia esportiva. E era uma área toda baseada em prática, baseada em evidência, né? Então, os meus professores, todos traziam da Austrália, né? A Shirley Sarman já tinha uma influência sobre o nosso ensino, né? Em 2002. E foi interessante que eu falei assim, cara, se a gente não tiver um alicerce científico, vai se apegar em quê, né? Eu sei que o empirismo ele é importante, mas naquele momento olha para você ver, tem tão pouco tempo, né? 2002, eu vim para cá em 2004. E aí nós nos conhecemos em 2006. Então isso tudo estava muito fresco, né? Na minha cabeça, eu falei, não, precisamos colocar em prática. Eu acho que eu tenho isso. Eu aprendo algo, falei, não, põe para fazer, né? Põe para fazer, porque isso não pode ficar comigo. Isso não, né? Então, a prática baseada em evidência já tinha, só que não tinha YouTube, né? Não tinha. Tinha YouTube 2002? não me recordo, eu não vou precisar a data, mas É, se tinha, é, tinha não quase tinha. acesso à internet, É, era Alta Vista, KD, Google, e por aí. Windows. Agora, quando você fala aí, Roberto, é interessante para todos que nos escutam, nós falamos de você ser um dos pilares importantíssimos dentro do cenário da fisioterapia, dentro da nossa região, poderíamos citar vários, mas que chega ali com a ideia de tem que expandir o conhecimento. O empreendedorismo, ele lida muito com isso, né? As pessoas confundem ali empreendedorismo com gestão. Empreender é você idealizar, e você empreende com o CNPJ de alguém, você empreende dentro da sua casa, você empreende na família. E na temática de hoje, a hora de empreender é agora. Você falou, olha, tem que passar, tem que fazer. E com essa temática, a hora de empreender agora, como que dá esse início, você sendo fisioterapeuta, Yasmin te apresenta aqui como uma empresa referência no Vale do Aço aqui na fisioterapia, você docente. Como que foi essa história aí de início? Por que empreender? De onde que surge isso? Então, acho que o empreendedor é inquieto, né? Nós não combinamos muito com um serviço, talvez público bem parado, né? Empreender é ficar inquieto. E isso é desde de sempre. Eu vou falar assim, eu me tornei professor de violão quando eu tinha 15 anos de idade. Eu nasci em Caratinga e eu saía de Caratinga aos 15 anos para dar aula de violão, para ganhar um dinheiro para poder pagar um curso de matemática. Eu queria fazer o ITA. Então aí eu falei assim, quando eu pego e vou buscar a minha história, essa inquietude, ela é de criança, né? De pegar, de fazer, de construir time de futebol, de fazer, de montar equipe. E isso vem, né? Então eu estava em Belo Horizonte, trabalhando em vários hospitais, era área de fisioterapia respiratória, dava plantão, plantonista.
exatamente trabalhava com atendimento domiciliar. Aí fiz um estágio no Cruzeiro, na minha época de pós-graduação, e recebi um convite, né? O Fabiano e o Vinícius, né? São fisioterapeutas da região, bastante conhecidos, também bastante visionários, e me convidaram, né? E eu vou trabalhar na qual área? A área esportiva. Aí, assim, eu estava tranquilo no aconchego da minha casa, lá em Belo Horizonte, com a minha mãe, sossegado, com um emprego garantido, profissionais garantidos. E apesar de ter nascido em Caratinga, eu não conhecia Ipatinga. Eu falei, não, vou tentar alguma coisa, ou seja, e o convite era para dar aula e assumir o 7 de outubro, um departamento de fisioterapia esportiva no 7 de outubro, e iniciar o estágio no Ipatinga Futebol Clube. Isso em 2004, né? Então eu cheguei aqui, a área esportiva, o Juninho já era né, referência na área esportiva e tinha quase ninguém referência na área esportiva. Então eu chego com a titulação, eu chego especializado, eu chego com uma passagem pelo Cruzeiro e chego com uma oportunidade de trabalhar, Eric, onde o Ipatinga estava crescendo, né? Onde a equipe do Ney Franco chegou em 2005 para a gente ali assumir o departamento de reabilitação do Ipatinga e depois aí 2006, né? Que você fez parte disso, né? E não era só estágio, a gente ali inventava, a gente ali construía, a gente ali adaptava banco de medir flexibilidade, a gente era uma gambiarra, né? A gente estimulava a Unileste a comprar equipamentos novos, eletromiografia, só a Universidade Federal tinha, né? Nós tinha na Unileste. Então, eu acho que essa inquietude, que não era minha, não era o meu negócio, o meu CNPJ Unileste, mas independente onde é que a gente, né, igual como você colocou, o desejo de empreender, ele é na sua casa, ele é onde você quiser, né? Não necessariamente você vai construir construir um CNPJ, construir uma empresa, construir uma equipe, são fases dessa inquietude. É tudo orgânico e vai caminhando, se você não parar, né? E O, aí, o interessante que você fala aí, o Roberto, esse inconformismo, né? Nós não temos uma educação empreendedora. O primeiro ponto, assim, quando eu falo nós não temos, as crianças, elas não são levadas a empreender, a pensar em uma educação financeira, em uma educação empreendedora. Então, na nossa geração, a gente tem o hábito de falar assim, na nossa geração, Isso. né, apontar para a gente tinha boleto demais para pagar, que a gente tinha que empreender. Tinha que fazer alguma coisa Era diferente. muita conta. Mas aí quando você fala da mentalidade de não ser criado, né, para empreender, eu acho que de uns tempos para cá isso vem mudando, né? Que hoje em dia já se fala mais sobre isso do que você falava antes. Minha filha tem a conta bancária, Ai, aplica. E quando isso se torna um reflexo, né? Vem se tornando uma mentalidade empreendedora, mas o que é interessante? Esses podcasts, Roberto, é uma riqueza de conhecimento para quem está nos escutando. Porque o primeiro paradigma que nós quebramos é que para empreender não é necessário um CNPJ. E são pequenas ações que elas conversam com o nosso destino. Aula de violão, a gente muitas vezes não consegue conectar uma aula de violão. Então, uma característica do empreendedor é uma iniciativa, juntamente com o inconformismo, para uma nova região, posteriormente ali, Belo Horizonte, e nós temos medo do novo. Se nós considerarmos o maior desafio de empreender no dia de hoje, vai ter quase 100% das respostas que é o medo. medo de errar, né? De falhar. De como que vai dar, o que vai dar, como que será, né, no futuro, como que eu vou pagar os boletos. Por uma outra visão, quando eu tenho assim, o pensamento que eu tenho boleto para pagar, a minha necessidade, ela leva a empreender. E nós não estamos, quando eu falo de empreendedorismo, eu não estou convocando a todos nenhuma promessa de milhões. Não? Olha, de forma alguma, mas você Foi queria, embora. né?
Tava achando que era isso, né? Você estava dentro do... Pô, Eu sempre falo que o empreender, caí nessa. ele chegou aqui assim, Mas a gente dessa tá aqui para maneira. aprender com você, Roberta. A gente achou que o sei que ia Rapaz, falar. Eu falei assim, nossa, eu estou falando com um cara dos milhões e estou falando que não vou levar o pessoal para os milhões. Existe, Roberto, com essa informação, algumas pessoas que despertam para esse conhecimento dos milhões com o empreendedorismo em si. Mas nós observamos que queremos levar uma pessoa para o próximo nível. Porque se eu vou empreender com o CNPJ de alguém, eu vou ser criativo e resolutivo. E à medida que aquele CNPJ em si cresce, eu vou crescer junto. Essa é a regra do jogo. E quando eu falo, olha, nós não tivemos ali na infância essa educação e estamos transmitindo, as crianças de hoje elas estão chegando num cenário totalmente diferente. Se você ligar para os meus filhos agora, o Isaac com 13 e a Vitória com 9, e pedir para fazer uma venda para você, ele vai querer fazer uma venda vender um de curso. O Eric tá Aprende, treinando desde cedo já, né? aprende por repetição. E nessa história ali de empreender, que na sua chegada em BH e nessa vinda pro Vale do Aço, sempre está rompendo barreiras, vencendo o medo. E eu fiquei pensando assim, empreender agora, né? E eu acho que é isso. Se tem a oportunidade, ela é agora. Você pode fazer, né? E se está com medo, vai com medo mesmo. Então eu lembro quando eu recebi esse convite para vir, e falei assim, vou agora, vou sair da minha zona de conforto, né? E toda vez que está muito confortável, me dá medo. Tem que dar. Me dá medo. Falei, tem alguma coisa em silêncio, né? Igual a criança quando silencia, fala, alguma coisa está acontecendo. E a NEF, né, ela tem, eu lembro, eu trabalhava na Univasso, né, que é a Faculdade de Medicina, onde eu dava aula, e conheci o Tarcísio numa festa. E o Tarcísio, quando ele colocou uma palavra ali naquele momento, eu falei assim, essa é uma oportunidade que eu tenho. Então é agora, né? Eu falei assim, eu faço isso. Eu dou aula de biomecânica, eu dou aula de eletroterapia. Eu falei assim, eu preciso. Eu falei, se você precisa, Sou eu. Conectou. sou eu, né? E aí a gente, começando a trabalhar junto, o Tarcísio é outro cara, se você tem uma, né? Eu tenho que agradecer muito ao Fabiano e ao Vinícius por ter me convidado e muito ao Tarcísio. Todo dia o Tarcísio, né? Eu acho que primeiro eu converso mais com ele do que com a minha esposa, depois com a minha esposa, talvez depois com o Eric. Mas e aí nós dois, a gente correndo em frente ao Márcio Cunha, eu falei assim, quantos fisioterapeutas tem aqui? Ele, 4. Eu falei, 4? Para atender isso tudo? O hospital de Conta onde eu não bate. vinha tinha 19. E ele era um terço. Tem uma coisa errada. Ou lá tem muito, ou aqui tem pouco. Eu falei assim, tem possibilidade de apresentar um projeto? E aí todo mundo é tão legal que todo mundo fala assim, só entra na Uzi Minas os funcionários da Uzi Minas. Então eu tava lascado, não tinha ninguém, né? Ninguém que eu conhecia que eu vim de fora. Então a única oportunidade que eu tinha, que eu sabia que já tinha uma pilha de currículos lá, a única oportunidade que eu tinha era apresentar um projeto, porque currículo todo mundo apresentava. Então eu posso apresentar um projeto? Ué, é o que eles estão querendo. Então, novamente, me coloca na frente, né, para apresentar o projeto. Então, empreender é agora, não é amanhã. Né? É óbvio que eu estava tremendo, eu não sabia, nunca escrevi um projeto na vida, né, para um negócio. E dá até vergonha. Quando eu pego o projeto que eu escrevi em 2007, você tem que ver que terrível. Acho que o cara contratou porque precisava de contratar alguém, né? Eu não tinha outro, né? Só tinha um. Não tinha. Então, tinha que ser aquela hora, né? E aí eu só fazendo um contraponto, as pessoas, não, no NEF só entra quem é aluno. Não, no NEF só entra quem é filho das Minas. E não tem nada disso. Às vezes, quando alguém fala lá pro seu íntimo lá, né? Empreender agora e aparece na frente da empresa, na oportunidade que a empresa precisa, e você encaixa, foi, né? É E isso conexão, é né? Tem que ter conexão. conexão, isso é fantástico. O interessante dessa história toda é que
o empreendedor, ele sempre está saindo dessa zona de conforto mesmo. Se me perguntar assim, depois de 15 anos empreendendo, você tem algum medo? Nós temos sim. A gente tem um receio. Hoje, talvez você faz uma análise mais crítica, mas você não pode perder essa natureza de avançar. Também você verifica dados, você vê o cenário, mas nem vaias, né, e nem elogios pode te parar, não. Você tem que continuar. Existe uma passagem, Roberto, no livro de Gênesis, que eu cito muito como uma referência do empreendedorismo. Basicamente em todos os locais que eu estou falando. E ela vai muito na temática que nós estamos falando hoje, porque tem muitas pessoas nos escutando que estão paralisadas dentro de um dom, dentro de um chamado que ela tem, contando a história de alguém e deixando de escrever a sua história, por medo, por paralisia mesmo. E lá fala da seguinte maneira, Deus fala com Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O tempo é futuro. Né? Então ele fala, sai da terra, ele já estava ali numa idade de 90 anos, o famoso aposentado no dia de hoje, da parentela, que são pessoas que nós amamos, e dá uma visão de futuro. Mostrarei e não tinha visto ainda. Está debaixo de uma visão, de uma promessa, e ele saiu daquela zona de conforto para ir atrás ali, hoje ser conhecido como o pai da fé. Isso me remete muito, hoje é o que nós temos que destravar. Né? Quando nós empreendemos, o benefício não vem só para nós, vem para todos que estão ao redor. Hoje, quando nós falamos ali do NEF, são quantos colaboradores no total? 90 e poucos. E se multiplicar isso pelas famílias? Estou falando de uma forma direta. Né? Multiplica por 3. E se multiplicar isso pelo serviço que você fez. Então, lá atrás... Isso tira meu sono, tá vendo? A gente, quando vai crescer, né? E aí a responsabilidade que você enxerga e as suas decisões já não é somente só suas. Já existe um grupo, né? E aí que é legal, né? Mas isso que é o interessante, você vai crescendo e vai amadurecendo. Eu penso que a fala do empreendedor, ela se conecta. Nós estávamos vindo aqui para o estúdio agora e eu fiz um comentário desse com a Yasmin. O Yasmin, agora as minhas decisões não são só mais do estágio como eu iniciei. Existem famílias lá, o Túlio, quando iniciou comigo, ele era solteiro. Hoje ele é casado e tem uma filha. Aí tem a Yasmin e tem mais pessoas dentro da equipe. Então é uma responsabilidade, um legado que juntos nós estamos deixando aí e marcando a nossa história. Agora me fala o seguinte, Roberto, como que você direciona hoje, qual a principal característica ou uma dica já para a pessoa que quer empreender e tem que ser agora mesmo, para ela alavancar? Então, eu acredito assim, o sentimento de inquietude, né? Empreender hoje não precisa só ter coragem, tem muita informação boa, né? E é legal quando você coloca assim, deslocar de uma terra para outra, sair de uma cidade e vir aqui fazer um curso, ir para um congresso, né? Ou em um evento, mesmo que seja social, que seja religioso, você se conecta e conhece muita gente. Você se conecta e conhece pessoas. E fala das suas ideias para essas pessoas. Ninguém vai copiar. Todo mundo tem ideia. Mais do que você, melhor do que a sua. Colocar em prática são poucos. Mas conversa, fala da sua ideia, fala da sua proposta. Tem vários posts aí, assim, se você quer, não fale para ninguém. Eu sou ao contrário, né? Então, eu falo porque quando você fala, você ouve. E as pessoas com que você se conecta é que vão construir esse alicerce para que você possa empreender e construir um negócio, né? Então, assim, e não feche os olhos. Abra o leque. Se você ainda não tem um negócio, tudo vale. Tudo pode. Abre o leque, conversa, né? Conversa
E não tem uma frase assim que 2 sacos vazios não param em pé? Se conecta com quem é melhor do que você. A gente só tende a ficar com quem é pior, né? Se conecta com quem é melhor. Porque ali você se sente desconfortável. Porque as pessoas são mais inteligentes, tiveram mais experiência, talvez tenham mais bagagem naquele momento do que você. Mas é isso que te faz crescer. Então, assim, quer empreender, se conecta com melhores. Fale. Vai fazer curso, vai fazer congresso, vai em eventos. Não fica quieto, parado, né? Eu acho que isso aí é o primeiro momento. Foi a história dessa forma que eu ajo até hoje, né? Não, mas você vai numa direção e foi muito feliz em sua fala de criar. Obrigado, Eric. Você viu um elogio? Pô, Vai querer voltar mais vezes, né? pô, Ficou até feliz já agora. tem 10% a menos que eu percebi. Nossa senhora, 10% Vai aumentando é a muito. porcentagem até o final, hein? Depende Desse das jeito eu vou falas. perder a minha. Mas também eu tô. Isso já que é uma troca de empreendedorismo, né? O NEF, a gente. É, Esses 90. elogios É. não são em vão, Roberto. Aproveitar que você está falando do NEF, você Então. falou 90, tem 90 pessoas que trabalham, né? Você também foi professor, é professor, né? Como é que você lida com essa responsabilidade aí de educar, de ensinar tantas pessoas assim? Não só de empreender, né? Que hoje você tem pessoas ali dentro da sua gestão. Mas além disso, você tem a responsabilidade ali da educação, né? Do ensinar as pessoas. Então, essa é uma missão fantástica, né? Que a sala de aula é mágico. Tudo funciona, né, Eric? Tudo funciona. Tudo. E a sala de aula, eu acho que é lógico, né? Eu não estaria nesse nível se eu não tivesse tentado ensinar tanto. Então, quem tem a oportunidade que eu tive de ser professor, tem a agradecer muito por essa oportunidade. Que toda vez que você passa e tenta fazer o melhor e construir esse processo de educação, você aprende muito, né? Então, eu não chegaria nesse nível de conhecimento, que não é muita coisa não, mas se eu não tivesse tentado seguir a carreira de docência, né, por 15 anos. E isso sempre me incomodou, porque é assim, não era só ensinar fisioterapia, era de fato construir pessoas que entendessem de empreender aquilo, né? A gente, na época da fisioterapia, falou assim, cara, eu lembro que na minha faculdade o professor gastava quase uma semana para ensinar a usar o goniômetro. Aí eu falei assim, para que goniômetro? Quem ganha dinheiro com goniômetro? Para que isso serve, né? Mas eu ensinava nos primeiros meses, que a gente não sabe muito bem, vai ensinando. Mas essa inquietude, essa conexão com empreender, né? E eu ficava preocupado. Essa turma vai formar. E isso que eu estou ensinando, de fato, faz sentido para o mercado? Alguém compra isso, né? E essa inquietude, eu acho que eu e os colegas de faculdade da Unileste fizemos isso. E ainda a Unileste tenta fazer isso. É conectar a educação com a realidade. É conectar a educação com o negócio. Porque antes a academia ficava muito distante. Você tem que ensinar evidência científica, livro, ler artigo, e depois que o aluno sair, você vai fazer o quê? Né? Agora você monta um consultório. Fala, não, mas eu não aprendi a montar um consultório. Não, agora você monta uma clínica. Como assim, né? E aí, de fato, entra lá para as estatísticas macabras do Sebrae, né? A maior parte vai quebrar. Então eu via várias clínicas sendo montadas por fisioterapeutas bons, mas que não viam isso na faculdade. Até que nós criamos a disciplina, empreendedorismo e gestão, né? E isso é legal, mas quando eu vi esse título, Eric, eu falei isso com ele, empreender com princípio. E a universidade, né, a Unileste, é uma universidade católica, com princípios católicos e muito ética. E isso legal, né? E isso causou um impacto muito positivo na região, né? Então, eu sempre via isso. E o legal, assim, quando a gente começa a dar aula, a metodologia que a gente usa é a mesma que a gente não concordava na nossa época de faculdade. É prova difícil, cobrar do aluno é ameaçar com ponto, né? E num dado momento eu falei assim, não faz sentido, não era o que eu acreditava. Por que eu vou continuar assim, né? Então, vamos
mudar a metodologia. Então, naquela época também, acho que tudo começou em 2006, né, Érico? Pelo visto. Foi ali, mas foi essa a origem mesmo. Foi ontem. Eu entrei na Unileste em 2005, né? Mas eu acho que essa inquietude de empreender, de fazer o melhor e não ficar quieto, né? Fez com que eu e um grupo de colegas que dava aula na faculdade, né? Mudasse, discutisse sempre a metodologia de ensinar, né? E sempre conectar com o mercado, com a realidade. Não adianta teoria, se não coloca na prática. Não, a prática, eu lembro disso, a prática você vê no último período, na prática você vê no último período. Para chegar no último período tinha prática, né? E quantos alunos passaram 4, 5 anos na faculdade sem de fato ter prática, né? E aí você vai para um curso de final de semana, de 3 dias, prática. Ele falou assim, eu aprendi num curso que eu não aprendi, não é? E o legal dos cursos é porque ali ele tá porque quer. Às vezes na graduação ele tava porque tinha que assistir aula, senão ia ser reprovado. Eles preocupam presença, pagamento de mensalidade, a linguagem que nós usávamos lá na década de 80, né? O passar de ano, passar de semestre, passar na disciplina. Tem que atingir a média, né? Mas, Roberto, algo que você cita aí, que é interessante, que é a capacidade de questionar. Muitos anos nós usamos assim, pensar fora da caixa. Quando você fica com oniômetro, por quê? Nós temos que voltar ali em um momento de questionar. Vou mastigar aqui. Fica à vontade aí. Se der barulho lá no podcast, eles vão diminuir o volume. De questionar, de sair de um sistema ali formatado, né? E também, quando nós estamos transitando, viajando aqui pelo empreendedorismo, da capacidade de fazer o agora, mas também pensar no longo prazo. Nós estamos falando de resultados. Olha, começou em 2006. Grifamos a todo momento que não necessariamente você precisa ter um CNPJ. Gera um inconformismo na área de atuação que você está, seja em uma faculdade, seja dentro de um hospital, seja ainda lá na fase de infância. Então, a geração de hoje, ela quer respostas muito imediatas. Nós pegamos ali, muitas vezes focamos no resultado. Hoje, quando você fala uma empresa com 90 colaboradores, é uma grande empresa. Para você gerir isso não é fácil. Então, o resultado do Roberto é esse. Mas o processo do Roberto, para quem quer empreender agora, é nem sempre fazer na melhor condição. Você começou de uma forma, olha, não foi o melhor projeto que você apresentou, mas foi o que você tinha em mãos hoje. Então, um ponto interessante de empreender também é comparar você com você mesmo. Esse olhar crítico do empreendedor, talvez daqui a pouco, quando nós pegarmos daqui 15 anos esse podcast, se nós tivermos a oportunidade de vê-lo novamente, você fala, não, poderia ter falado tanta coisa. Mas é porque nós evoluímos com os anos, com conhecimento mesmo e com experiências que nós temos. Então, alguém que quer começar agora tem que ter esse senso do questionamento e também um projeto para conhecer resultados, mas para conhecer também processos que que devem ser instalados na empresa. No nosso segmento da fisioterapia, eu vou falar por mim, qual que era a minha mentalidade. Esse inconformismo, eu sempre quis ter um negócio próprio. Já projetava desde muito tempo. Então, na fase de graduação, dava aula em escola técnica, comecei a dar aula particular, depois comecei a assessorar trabalho científico, ainda na fase de graduação, recebendo a Métodos, começa nessa direção. Eu tenho uma formação que tinha um olhar mais voltado para, vou chamar aqui para o pessoal entender, técnicas da fisioterapia, para o atendimento em si. Mas eu fiz algumas coisas antes
que é uma conotação do empreendedor, talvez até por instinto, sem saber muito o que estava ali, não tinha essa informação. E quando eu saio no mercado, quando eu vou para o mercado de trabalho, eu quero atender, mas eu não tenho as bases que nós estamos falando aqui. Esse questionamento, a necessidade, os boletos para pagar e tudo, que nos leva ao questionamento. Agora, a visão do fisioterapeuta, e que ele está saindo, ele já tem um olhar para pessoas, ele entende de pessoas, nós vamos direcionar isso em um próximo podcast. Ele entende ali de pessoas, entende dele mais, das demandas pessoais dele, que o empreendedorismo você tem que olhar para o contexto externo, você tem que olhar para as pessoas, mas você também tem que olhar para si mesmo, para suas pendências, seja ela de conhecimento, seja ela emocional também. E ele já sai ali também fazendo um conhecimento, tendo um conhecimento na área de gestão financeira, na área de marketing e na área de vendas. E essas temáticas eram paradigmas. As pessoas tinham uma mentalidade que vender é tomar. Isso é um drama no país e no nosso estado, que vender você está tomando, não vender você está solucionando uma dor. E muitos não estão solucionando por não transmitirem a mensagem. Então eles aprendem como transmitir a mensagem correta. Qual que é a mensagem dele como fisioterapeuta, qual que é a dor realmente que ele soluciona, como que ele faz o processo de venda, como que ele qualifica, como que ele faz a gestão do seu dinheiro, para não chegar ali no fim do mês e falar assim, olha, eu trabalhei tanto e não sei para onde meu dinheiro foi. O empreendedorismo, para nós profissionais, fisioterapeutas, ele chega para alavancar a nossa carreira e o nosso negócio. Então, a geração atual, ela tem que estar com esse foco de conhecer resultados, ok, de almejar, de ter visão, de levantar diariamente para fazer aquilo, né? Mas também conhecer dos processos que alavancam ele dentro do empreendedorismo. A gente fazia isso muito no instinto, né? Instinto. Hoje tem e-books, vídeo, podcast. Passo a passo, né? Não é? Então, assim, o instinto é dali para frente agora, né? Então, a gente faz isso no instinto. Então, eu acredito, concordo plenamente, né? Tem muito passo a passo, tem muito processo acessível, que todo mundo pode acessar. Tem gratuito, tem pago, né? Tem... a gente precisa ser crítico sempre, né? Mas o número de informações sobre construir um negócio é muito grande. Então, basta ser inquieto e querer, e ter de fato, né? Eu lembro da frase da minha tia Maria, lá do Iapim, que quem precisa faz cara de quem merece. E essa eu carrego até hoje, né? E que eu sempre vou precisar. Sempre a gente vai precisar de alguém, independente de que nível que você está, né? Esses bilionários, eles precisam de alguém. E empreender hoje, Ering, tá muito fácil. Eu acho que tá muito mais fácil do que aquela época. Até porque a profissão fisioterapia, né, ela é muito mais conhecida. Os resultados, né, das técnicas, mesmo as empíricas, né, mesmo aquela que teoricamente não tem uma evidência sustentável, mas o resultado dela na pele do cliente, ele que determina se vai funcionar ou não, né? E aí, hoje é muito mais fácil. Então é muito mais fácil você construir um CNPJ, montar, e a cada dia no país, né, tá descomplicado. Você abre lá um CNPJ e fecha um CNPJ no site do governo. Um cenário totalmente diferente, né? É mais fácil saber como, né, fazer hoje. Você tem um acesso mais fácil. Tem um acesso. Ô, Roberto, aproveitando que você falou aí do cenário, né, que é diferente, como é que é hoje tá diferente, como que você vê aí essa diferença de, sei lá, de 10, 20 anos atrás, de quando você começou na faculdade, de você formou, de hoje, e o que você vê que mais chamou atenção, que mudou esse cenário e deu mais valor para a fisioterapia? Você falou que a fisioterapia hoje é mais conhecida, né? É mais assim, valorizada. eu acho que tem diferenças, né?
Se você acha que é igual Ipatinga, não é igual o norte, né? Às vezes de alguma outra cidade do país que não teve faculdades perto, né? Boas. Vou puxar o saco da Metos, né? Da Metos. Mas é verdade, assim, que. E essa, por exemplo, na região do Vale do Aço e o entorno, né? Você pega Valadares, Caratinga, essa construção da educação de longo prazo que vem, né, das faculdades em volta e de formação de bons profissionais, construiu isso nessa região. Eu acho que nem todas, né, eu sei que tem diferenças, né? Mas essa formação construiu, abriu um mercado, porque se você coloca boas pessoas no mercado e essas pessoas geram resultado, automaticamente o mercado absorve, né? E o negócio prospera e vira uma cadeia de valor. Se a gente tem um fisioterapeuta de sucesso, ele contrata mais alguém, que esse alguém vai empreender e vira uma cadeia. Então, eu acredito que essas regiões do país e várias outras que teve uma boa educação de formação, né, e continua tendo, são privilegiadas. E a fisioterapia ganha visibilidade pela entrega de resultado, tá? Eu acho que isso é o grande que eu vejo, né, na prática. É lógico que a gente teve aí eventos como a pandemia, que você tinha três profissões, né, citadas comumente na mídia: médico, enfermeiro e fisioterapia, né? E aí você traz uma fisioterapia respiratória, cardiopulmonar, né? Alguém começa a enxergar que o fisioterapeuta era um cara que gerenciava a ventilação mecânica da maior parte dos hospitais do país. E isso foi fantástico, né? Realmente deu essa visão, um posicionamento. Falam assim, escutamos por muito tempo, né? A fisioterapia é a profissão do futuro, ela é do presente, né? A fisioterapia, ela está posicionada hoje com esse reconhecimento, acelerou esse reconhecimento em um momento que nós vivenciamos. E hoje, até alguns contextos do fisioterapeuta ter o primeiro contato com o paciente, ele já foi evidenciado. E os pacientes reconhecem a fisioterapia de uma forma diferente, como uma solução para a dor dela e já vai direto no profissional. Fruto de alguns posicionamentos gerados durante muitos anos, do que nós construímos dentro das faculdades, das capacitações e da expansão da consciência daqueles que estão empreendendo dentro do cenário da fisioterapia. Tem alguns casos que eu fico muito feliz, Roberto, quando nós escutamos e direcionamos alguém que estava no meio ali da sua jornada, 5, 10 anos de graduação, e eles empreendem e começam, mediante isso, entregar resultados clínicos e também ter retornos financeiros diferenciados, que remetendo novamente à nossa época, nós não imaginávamos isso. Um fisioterapeuta tanto em posicionamento, sabíamos da importância, sempre soubemos, né? O fisioterapeuta que estudou, que tem o amor à profissão, que conhece a profissão, sempre soubemos disso, mas como chegar até isso, que nós não tínhamos a informação de ligar a entrega clínica e posicionamento e retorno financeiro. E hoje não é incomum nós estarmos escutando assim um nível de satisfação do profissional também em relação à profissão muito maior a cada dia. Quando fala de empreender, eu penso que favoreceu, é um debate da nossa classe, mas não é um debate do empreendedorismo em si, é o mundo digital. Ele favoreceu muito, né, a transição da informação. Nem vou falar de informações ruins, mas aqueles bons conteúdos nós encontramos ali. Ele vai levar tanto a mensagem quanto trabalhar com personas definidas e quanto também fazer volumes. Algo que nós temos feito, seja na nossa profissão, através de atendimentos ou na parte educacional, seja para quem quer empreender. Quando você fala assim, empreender hoje é mais fácil, o mundo digital, ele proporcionou isso. Hoje você começa o seu negócio com um celular. Você começa a gravar, se quem
entende que para empreender, que quem entende, né, que para empreender é preciso foco, constância e ser coerente, se ele mantém constância dentro de um objetivo, ele vai alcançar um resultado e para isso um celular. Essa geração, a grande vantagem dela é que ela nasceu com o celular na mão, sabe mexer muito bem com isso, interage com as redes sociais e as pessoas empreendem dessa maneira. Nós destacamos muitos casos de sucesso, mas ainda eu mantenho o conceito de que, apesar de ser mais fácil, ter um acesso facilitado a esse conteúdo ou ao mundo digital, a margem ainda de pessoas que têm um sucesso real ou exponencial, ela é pequena. E que eles começam de uma forma empírica, daquilo que tem em mão, mas que para consolidar, quando expande o seu negócio, ela vai precisar também das mesmas bases do empreendedorismo que nós estamos falando desde o início. Tantas características que elas foram citadas, como tratando do contexto de gestão financeira, gestão de pessoas, marketing e vendas, no contexto operacional da empresa. Vai precisar de iniciativa, sim, ser resiliente, sim, mas à medida que expande o seu negócio, os conceitos do empreendedorismo e da gestão, ele começa a fazer parte. Uma coisa é você gerir uma empresa ou um negócio que tem 1, 2 colaboradores, outra coisa é ter um contexto de 90 colaboradores. Você mesmo citou, a responsabilidade ela aumenta nos diversos âmbitos e a implantação também do conhecimento ali interno é um outro conhecimento. Agora começa a falar de indicadores, de dashboard, de CRM, de controle de qualidade do seu projeto inicial para hoje. Há muita diferença. E isso é o caminho que todo empreendedor quer ter. Sabe o que eu acho interessante? Assim, no mundo digital, né, a nossa profissão, ela tinha aquilo do toque, né? Só funciona se tocar. E assim, e você já via isso em regiões remotas do mundo, que eles já construíram modelos de fisioterapia que não precisavam do toque. Porque já tinha videochamada, né? Telereabilitação há muitos anos espalhado no mundo afora, né? E aí veio, de fato, aí a telemedicina, a telereabilitação. E eu, como vou fazer uma reabilitação de coluna sem tocar? E é possível, né? Você pega aí comparado as técnicas de fato que tocam, como a quiropraxia, a osteopatia, elas têm uma limitação científica quando você compara com o Mackenzie, que você pode não tocar. É importante tocar, mas você pode não tocar. Então, olha para você ver, assim, técnicas antigas, antiga nem tanto, né? De 71, 76, assim. Eu nasci em 90, então... Eu nasci em 2004. E aí, que hoje ela encontra com uma tecnologia, com um sistema de comunicação, né? Antigamente tinha que fazer uma videochamada, cara. Você vai fazer uma videochamada agora, com quem você quiser, né? Com seu paciente, você orienta alguém. Então, quantas vezes assim, Roberto, eu tô com a dor no joelho, abre uma vídeo aí, abre a câmera, faz esse movimento, faz isso aqui, e agora? Ó, não é? Só que hoje eu fazia isso de graça, né? Agora você cobra. Não, eu continuo fazendo. Olha só, Não é meu Roberto, modelo. a história do violão não sabia. Eu também. Essa é nova. A gente podia ter pedido ele para Eu trazer, fiquei violão, assim, fazer uma eu tô palhinha. ficando até na dúvida de colocar isso no podcast. Não sei se eu peço um corte, né? Porque senão eles vão achar que Você não viu a história da cerveja. porque senão eles vão achar que o Roberto toca mesmo. Não, deixa eu contar a história da cerveja. Claro que ele toca, não é possível. Não, rapidinho. 2008 nasceu a NEF. Quando foi em 2010, o Flaviano, né, que é um cara que sempre me acompanhou, e ele falou, rapaz, tem uma oportunidade pra gente. Foi o quê? Vou vender cerveja. Eu falei, vender cerveja? Eu falei assim, tô lascado, minha família bebe, vai beber o estoque, né? E aí ele falou, vamos montar a Krug Beer, que é uma cervejaria famosa em Belo Horizonte, né? Eu falei assim, quero ir para expandir, empreender agora. Eu falei, manda vir. Compramos uma ambulância, rapaz, velha, que era o nosso Fiorino, arrumamos um cara com ambulância, queremos as marcas, compramos uma ambulância, montamos uma câmera free, não existia Brooder,
não existia cerveja artesanal na região. Nós trouxemos a Krug Beer para vender cerveja artesanal em 2010. Vendia na Consul, vendia no supermercado, vendia, alugava chopeira. O pessoal do Petisco alugava minha chopeira, que a Bruder alugava minha chopeira, o cara lá do Dom Patrício, para aprender para fazer cerveja, né? Eu falei assim, aí depois eu vi que minha família torcia para não vender, para poder beber. Eu falei, vou quebrar. Não vai né? dar certo. Mas assim, foi fantástico, né? Não fiquei rico, não deu prejuízo, empatou o jogo, mas aprendi. Veio o aprendizado. E é bem interessante, né? Nós estamos chegando ao fim, Roberto. Já? E aquele negócio, né? Teve lanche, eu tô comendo amendoim o tempo inteiro. Deixa eu só fazer uma pergunta que você estava falando do paralelo, né, das pessoas de empreender, que aí acaba ficando para trás, porque muitas vezes as pessoas desistem ali na primeira dificuldade, né? A gente descobriu que foi professor de violão, não deu certo, né, a carreira. Nunca ia dar. A da cerveja também não deu certo. Nunca ia dar. O violão me chamou atenção. Não. Eu acho que ele devia depois mandar um vídeo tocando violão, vai, Roberta? Pra gente ter certeza. Dá pra incluir aqui. Vamos colocar. Vamos colocar. Mas eu falo um pouco assim teve alguma dificuldade? Porque no início você estava falando que empreender é pular de um paraquedas, como é que é? É pular de um paraquedas e pular de um precipício e montar um paraquedas no meio do caminho, né? Todo dia é assim. Então, aí fala um pouco, teve alguma dificuldade, algo assim que marcou você nessa trajetória de empreendedor aí, de empresário, de empreender? Alguma dificuldade que seja assim, que podia ter te parado, mas não te parou. Não, mas alguma marcante, que é aquela que podia ter te parado. A de ontem? Ou de hoje? Aquela que podia ter te parado, mas não te parou. Quando eu vim para cá, foi um momento extremamente difícil, né? Porque a Univasso estava enxugando o quadro e, de fato, chegou naquele momento, eu falei assim, eu vou voltar para Belo Horizonte. Eu liguei para a turma lá, ó, me recebe de volta, que deu errado, né? Esse foi um dos momentos mais difíceis, né? Porque eu falei assim, vou ter que voltar. Eu não queria voltar, né? E aí foi quando eu tive essa oportunidade no Unileste, né? Esse foi assim, eu fiquei bem mal, né? Porque o cara tinha acabado o dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou tudo. E o boleto tá vindo. Mas é interessante, olha só, Roberto, grifa isso aí, porque o pessoal é muito focado no dinheiro. E no resultado. No resultado, olha, acabou, né, o dinheiro, acabou tudo realmente. E tem muitos nessa situação hoje, nós estamos falando de empreender agora, todas as coisas, elas colaboram para o bem e colaboraram para você até mesmo a ausência do dinheiro. Até mesmo a situação que a gente pensa ali que é o fim, ela aponta para uma nova etapa, né? Porque você teve que arrumar uma solução. Talvez se você ficasse tão confortável naquele momento, se achasse tão confortável, hoje nós não estamos contando a história do NEF. Então, o momento de desconforto, ele te levou para o próximo nível, e muitos falam o desconforto é o dinheiro, né? Esse é porque acabou mesmo. Mas eu queria... E assim, e todo dia, né? Você vai achar que você vai chegar num ponto e que vai parar, não vai parar. Né? Que você vai chegar num ponto que você vai parar de trabalhar, não vejo essa possibilidade. Eu lembro assim, eu quero ir para a área esportiva que eu não queria trabalhar final de semana, né? Dava plantão. Trabalhei muito mais, né, Eric? Todo final de semana tinha jogo. É o dia que tem jogo, fim de semana? Pois é. Eu falei assim, fui pro lado errado. E assim, até hoje, né? Todos os dias é um... Mas o legal, assim, que eu encontrei pessoas tão boas que todo dia a gente ri muito. Então, todo dia tem risada, todo dia tem piada, todo dia tem brincadeira e todo dia tem coisa séria, né? E é legal, outro dia, esses dias a gente tá fazendo um processo seletivo, né, de contratar alguém, e alguém me ligou e falou, olha, eu queria ter essa oportunidade aí de trabalhar na sua empresa, não necessariamente pelo ganho, mas toda vez que eu chego aí, vocês estão rindo. As meninas estão brincando. Eu percebo que é um clima legal, né?
E isso eu fiquei feliz demais, né? Falei, pô, eu achava que eu era mais tenso, mas e isso é gratificante, porque amanhã vai ter dificuldade, todo mundo, né? Mas todo dia, cara, tem que ser legal, todo dia tem que ser bom, né? Eu falo Tem com que os ser meninos da empresa que perseverante. os dias bons, eles são muito maiores que os dias ruins. É, Há um dia mal inevitavelmente, né? Que ele pode existir, mas esse clima, a proposta organizacional, a visão da empresa, ela atrai muito mais. Ele foi atraído pela visão, pelo que é a sua empresa. quando você trabalha no hospital, você não reclama de nada, não. Você chega lá, quem tá internado, sem saúde, né, cara? As coisas mínimas, pô, queria cagar, queria fazer xixi, queria levantar, queria andar, né? Então tem gente da minha idade, da sua, né, da sua, do nosso produtor ali. Então, assim, você para de reclamar, porque você tá andando, você levantou, você tá aqui, você tá comendo, você tá rindo, né? Pô, bora, né? Não tem. Porque de fato, quando a gente perde a saúde, perde a noção, né? Perde a saúde mental, aí é ruim, né? Aí você, de fato, tem algo ruim, né? Verdade. Ah, E tem a mais gente, 10 perguntas ali, e vale a gente ponto. valoriza muito quando perde, é falado isso, né? É, Mas então é mais um alerta, porque você vivencia isso, o seu dia a dia é isso, né? Você está com esse contato direto. Tô vendo aqui, Yasmin tem 52 perguntas. Siga para a eu, edição 2. ó, eu É, queria falar assim, para todo mundo aí nós já estamos com mais de 1 milhão de visualizações, não, cara, olha, cara, Roberto, né, gente? É uma empresa grande, é uma empresa que está aí nos maiores hospitais, rede domiciliar enorme, né? Mas é uma empresa muito próxima. Então, se você quiser ter uma oportunidade de conhecer, de conversar, né? Fica à vontade, né? Pegue meu contato, converse, né? Hoje eu recebi mensagem, alguém pedindo uma oportunidade para trabalhar. E se eu não te respondi, peça amanhã de novo, né? Manda de novo. E se eu não respondi, liga. é E mais uma tem esse negócio característica. assim, posso falar? Fala, liga só. Se eu não puder, eu não vou atender, ué. Né? E retorno. Então, fica aí aberto, né? É uma empresa de excelentes pessoas, né? É interessante, eu conheço o Roberto, não é porque nós estamos aqui, né? Gravado e registrado, que agora é um documento, É, mas realmente ele atende, né? Tem esse contato direto. O empreendedor cresceu, tem história para contar, nos deu diversos direcionamentos do empreender agora. Esse empreender agora foi o tema que nós fomos felizes também em escolher, E casou porque e certinho. casou porque toda hora o empreender agora. Você viu a história dele a todo momento é agora. é agora. E muita gente vai ser destravada agora nesse sentido de não, eu vou empreender. Você cita que obstáculo tem todo dia, tem sim, mas são solucionáveis. Vai Não é contando a fácil, mas é história, possível. não é fácil, mas é possível. Vai criando a sua história, vai criando o seu projeto, vai desenvolvendo o seu projeto a cada dia, até para sentar aqui e contar que o empreender é agora. De uma empresa que já está aí com 90 colaboradores, ainda uma empresa com contato direto com o gestor. Tem diversas pessoas que poderíamos citar aqui que estão juntos também ali. Roberto, nesse minuto final ali, nós estamos indo para finalmente. Eu acho interessante que as perguntas da Yasmin estão bem direcionadas, ricas e começou a Claro, esquentar Ering, quem mesmo. sou eu? Por isso que o outro foi 2 horas, porque começou a dar o ritmo ali de conhecer mais o Roberto, de ter mais as histórias do Roberto. Já fui lá para cerveja. Eu também, Roberto, eu não conto muito, mas eu já fui. Você lembra do curso online, da plataforma de curso online, isso em 2008, né? Rapaz, é muito tempo. Você falava assim, a sua ideia visionária, talvez eu nem tinha. Uma coisa do Ering aqui, que eu acho legal, não sei se todo mundo sabe, assim, eu tava lá no Mascunha, né? E aí uma menina chegou e falou assim, pô, o tempo de internação do hospital tá longo, né? Tá grande, a gente tem que fazer algo. Eu falei assim, cara, mas olha só,
Não tem uma análise estatística para você falar. Tem um diagrama de parede para você falar onde é que está o problema, né? Você tem que contratar um estatístico, Roberto. Mas um estatístico você tem que contratar alguém, um estatístico para análise de dados, né? Tem alguém na região? Falei, tem. Até pensei, vou trabalhar com ela de novo. Falei, tem. Eu falei, quem? Vou colar. Eu acho que era a Ana Carolina, né? Ana Carolina. Ana Carolina, menina fantástica. Muito bom. E aí eu falei assim, contrata um rapaz. Pois é, a única coisa que ele não fez lá foi cálculo. Mas Nessa época eu já usava planilha de Excel. não, papel. SPSS. É, Tinha avançado. cara, Saco mas de assim, papel. pra falar assim, se for o primeiro cara de estatística, eu tô HMC, cara. Né? Grande Ering. E isso é legal, né? História. Depois você foi pra... Mas são histórias, assim. Cara, mas é isso. Bom demais. Você falando assim, a gente empreende dentro do nosso empreendimento. Uma ideia que nós tivemos há alguns anos, e foi um divisor de águas da Metos, também foi o plano capacitação, onde que nós proporcionamos ao aluno pagamento antecipado e flexível. E no lançamento deu muita insegurança por questões contratuais, como que você deveria ser. Falei, não, tem que ser agora. Nós utilizamos, tem que ser agora. Realmente foi. Vai do jeito que está, nós não temos a melhor versão, mas nós temos uma versão. E foi o divisor de águas da empresa. Foi aí que deu uma grande alavancada. Tem muito assunto, muito bom mesmo. Muito bom. Se a gente for conversando, a gente vai noite adentro. O cara não merece, tem que ir embora. Se vocês querem o Roberto mais uma vez, né? Deixe no comentário. Isso. Roberto, mais de 1 milhão de visualizações, nós voltaremos. Nós voltaremos. Aí compartilhe para dar mais de 1 milhão de visualizações. Dica rápido para quem quer empreender. E por que tem que ser agora? Por que tem que ser agora? Fala para o nosso público, realmente nós vamos encerrar, porque nós estamos igual aquele... Fala para aquela câmera lá, Roberto. Ó, fala olhando para você, ó, aquela ali, ó. Cara, siga seu instinto. Empreender tem que ser agora. Se conecta a pessoas boas, né? Conta a sua história. Vai dar certo. Não Ótimo. tem jeito. E vou deixando a minha dica também. Mais uma vez aqui, as pessoas quando escutam, muitas vezes pensam assim, olha, eu perdi muito tempo, talvez está tarde. Não está tarde, você está no seu tempo certo, deixando... mais um versículo contigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Prossiga para o alvo. Empreender é agora, empreenda com princípios. Você tem acesso a profissionais, tal como nós tivemos hoje. Roberto, uma história inspiradora. Decida hoje por contar a sua história. Muito obrigado mais uma vez, Roberto. Muito obrigado, Yasmin. Nós não batemos palma para ela, não, Roberto? Não, nem me apresentaram. Gente, essa é a Yasmin da Métodos. Não, ele falou. Yasmin da Métodos. Galera, um abraço e até a próxima. Até mais. Até a próxima.